Buenas tardes, meu nome é Lineu Neiva Rodrigues, eu sou pesquisador da Embrapa Cerrados, acá em Brasília, capital do Brasil. Vou tentar falar num portunhol, aqui em 20 minutos, mais ou menos, a nossa experiência com cuencas suplementares acá em Brasil. Isso faz parte de um grande projeto que eu coordenei nos anos de 2011, 12, com duração mais ou menos de 7 e 8 anos. Primeiramente, gostaria de mostrar onde eu estou. Estou acá em Brasília, em Embrapa Cerrados, que é responsável por gerar e viabilizar soluções por meio de pesquisa, desenvolvimento, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade do bioma Cerrados. O bioma Cerrados representa mais ou menos 24% do território do Brasil. É uma grande área, é onde nós outros temos uma agricultura forte, crescimento da agricultura de riego e com grandes problemas hídricos. Então, qual o principal desafio da agricultura em geral no mundo, mas especificamente nessa região? Primeiro, nós temos que pensar no alimento. Duas coisas que são importantes para nós outros: o alimento e a água. Nós temos hoje mais ou menos 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. E quando pensamos em água, 4 em cada 10 pessoas vivem em situação de estresse hídrico em algum lugar do mundo. Então esses dois elementos, tanto o alimento como a água, são fundamentais para o ser humano, são motivos de guerra e brigas em várias partes do mundo. Então o que nós outros acá tentamos fazer é equilibrar, já que o Brasil é um importante player nessa questão de produzir alimento para o mundo. Nós tentamos acá equilibrar a produção de alimento com a gestão de recursos hídricos, já que a água é o principal fator de produção para a agricultura. Eu queria chamar a atenção que eu estou fora do meu escritório, estou em viagem, pode ser que tenha algum barulho, mas acho que não, se for, será coisa rápida. Então, quando pensamos na água e todas essas questões que temos hoje na região, a incerteza da disponibilidade hídrica em vários pontos, de como a gente pode trabalhar com essa incerteza, pensando em dois tipos de agricultura. Temos a agricultura de sequia, que no Brasil representa mais ou menos 96% da nossa produção, ou seja, é uma agricultura dependente da água da chuva, e temos o irrigado, que representa mais ou menos 3,5%, 3,5% da nossa produção, que é aquela agricultura que, quando não temos água verde, água da chuva, utilizamos a água azul do rio, no Brasil mais rio e um pouco de aquíferos também. Então, a água de sequeiro precisa da chuva. É importante dizer que as duas utilizam a água da chuva, mas quando não tem, no caso do sequeiro, quando não tem a água da chuva, a produção será prejudicada, e no caso da agricultura irrigada, o riego, se não tem água da chuva, utilizamos água azul, água dos rios, e aí tem que ter uma boa gestão dos recursos hídricos. E também dependemos muito de energia, que é outro problema em Brasil, já que 75% da nossa energia é energia hidráulica, ou seja, energia que depende também da água. Então, pensando em trabalhar essas questões da região, que tinha muito pouca informação e muito poucos dados, eu criei uma rede de pesquisa chamada Agrohidro, rede de pesquisa Agrohidro, para estudar essas questões. Essa rede contou mais ou menos com 95 pesquisadores, eu acho que quando o número final, e mais ou menos aí 50 instituições parceiras de todo o mundo, a maioria de Brasil, tinha instituições de Portugal, Espanha, Estados Unidos. Então tínhamos uma grande parceria nesse projeto. E o objetivo foi estudar a água e a agricultura, contribuindo para a sustentabilidade da produção agrícola em Brasil. Esse era o objetivo dessa rede de pesquisa. Hoje essa rede está parada, mas teve muito sucesso nos últimos 10 anos.
Então, nossa questão era que a sustentabilidade para se produzir alimento nas regiões, especificamente acá, na região de Savana do Brasil, tínhamos que ter uma sustentabilidade e um manejo integrado das bacias hidrográficas. Para isto, precisaríamos ter um minuto, para isso teríamos que ter 3 pilares, um de sustentabilidade, um econômico, um social e outro ambiental. Quando nós outros pensamos no pilar ambiental, pensamos em alguns desafios para esta sustentabilidade ambiental, e na nossa região temos o uso da terra, mudanças no uso da terra e os câmbios climáticos. Então são as 2 grandes questões que nós outros identificamos naquela época, mas que ainda é verdadeira. E para estudar essas grandes questões, como estamos falando de profissões futuras, teríamos que utilizar a modelagem. Nesse projeto utilizamos todos os tipos de modelos, principalmente modelos hidrológicos, modelos de manejo de riego, uma série de modelos, mas para utilizar esses modelos precisamos de dados. E no Brasil, como podem ver cá, quando pensamos em chuva e evapotranspiração, temos um grupo de estações que parecem muitas, mas são muito espaçadas, com poucos dados, e estações hoje estamos trocando as manuais por automáticas, mas mesmo assim não temos muitas estações para cobrir todo o território brasileiro de uma maneira satisfatória. E quando pensamos em vazão, em descarga nos rios, temos menos ainda. As agências de água se preocupam com os grandes rios, mas os grandes problemas acontecem nos pequenos, e nesses pequenos não temos quase nada de dados. É aí que entram as bacias excrementárias. E por que monitorar? Essa é uma questão estratégica que temos que pensar e quando vamos monitorar. Primeiro temos uma base de dados secundária, que são dados de terceiro, das agências, de parceiros, que são dados que têm uma grande incerteza, pois geralmente eles não têm um metadado, não sabemos como esses dados foram originados, quais os problemas tiveram. Então são dados de baixa qualidade, com grande incerteza. Então precisamos ainda de dados primários, aqueles dados coletados por nós outros, onde teríamos um bom metadados, uma boa certeza da origem dos dados, com uma baixa incerteza na qualidade desses dados. E com isso, para entendimento de processos, criar uma base de dados primária para calibração e validação dos modelos hidrológicos e hidrogeológicos, regionalização, e uma série de coisas que precisamos fazer para trabalhar nesses processos e gerar resultados para essa região. Para isso, o desafio era monitorar. Temos que monitorar, instalar equipamentos. Esse é um dos grandes desafios, porque os equipamentos são caros. E não só a instalação do equipamento, mas também a sua manutenção. Ou seja, não é apenas colocar o equipamento, derrá-lo allá, coletando dados, quando não sabe a qualidade dos dados, precisa de uma manutenção, de uma visita a campo constante, para que possamos ter bons resultados e confiabilidade nos dados. E outra questão importante é como manter esses dados. Muitas vezes coletamos grande quantidade de dados, esses dados se perdem, não sabemos o que fazer com esses dados, os dados ficam e acabamos não gerando resultados para esses dados. Acá em Brasil, por exemplo, temos muitos dados que foram perdidos, não geraram resultados para a sociedade, com muitos dinheiros, muita plata aplicada, que não deram resultados efetivos. Então a primeira preocupação é quando se inicia um trabalho desse de monitoramento, além de um bom planejamento, o que fazer, como manter e como analisar essa quantidade de dados que são geradas. Depois da análise dos dados, a questão seguinte, já que o Brasil é um país muito grande, em que escala iremos trabalhar? Tanto escala espacial como em escala temporal. Então, nós outros fomos de grandes regiões, como o São Francisco, que é uma grande bacia, é uma grande cuenca brasileira, a média escala, onde os processos acontecem em meses,
a escalas menores, onde acontece em dias, até pequenas bacias hidrográficas de 10 km², por exemplo, onde os processos acontecem em horas, muitas vezes menos do que horas. Então tivemos esse trabalho em trabalhar em diferentes escalas para entendimento dos processos, criação de base de dados primárias e fazer transposição de escala, indo de escala pequena para média, depois para grande escala e tomar decisão a nível nacional. Também tínhamos preocupação com relação à água superficial e água subterrânea. A água subterrânea é sempre mais difícil de trabalhar. Também temos questão de quantidade, questão de qualidade. Trabalhamos em todos esses aspectos. E como fazer isso em Brasil, dada a sua dimensão, a sua grande área geográfica? Então nós temos o Brasil acá, e a nossa decisão foi trabalhar nos biomas. Nós outros temos acá 6 biomas. Eu estou aqui no bioma Cerrado, que representa 24% do nosso território. Esse aqui é a Amazônia. Então decidimos, no nosso grupo, trabalhar nos diferentes biomas. E assim foi feito, criamos bacias suplementares com áreas pequenas, não muito grandes, nas diferentes regiões brasileiras, Amazonas. Eu estou cá, essa foi a bacia que eu trabalhei. Que depois fizemos trabalhos aí de transposição de escala para média e grande bacias hidrográficas. Nessa bacia hidrográfica que eu coordenei acá em Cerrados, nós outros coletamos dados de toda a natureza, de todos os tipos que podem pensar. Foram muita plata aplicada, muito tempo, muita gente trabalhando. Tivemos dados de coleta de riego, que é um importante usuário de água das regiões, desde a planta, caracterização do suelo, medição da vazão dos rios, monitoramento da vazão, qualidade da água, identificação do volume desses reservatórios, desses pequenos embalses. Penso que é assim que tu chamas em Uruguai, desde lá da raiz dos sistemas, área foliar. Foi um grande trabalho feito, que deu uma série de resultados interessantes, tanto de pesquisa, como formação de pessoas, como política pública. No monitoramento tivemos resultados excepcionais quanto à água superficial, quanto à água subterrânea, gerando resultados de mais diversas formas. De qualidade da água, eu não entrarei em detalhe aqui sobre todos os resultados, mas estarei à disposição para falar sobre esses resultados, sobre o que fizemos, porque o tempo não é muito. Acá, por exemplo, na qualidade da água, verificamos que a indicação da influência do uso do solo na qualidade da água. Nós outros não encontramos problemas químicos na água, água de boa qualidade, nossos solos são profundos. Mas depois de alguns anos começamos a encontrar aí problemas de coliformes fecais, muitas vezes pelo fato do uso de esterco. Não sei como tu chamas esterco allá, mas devido ao esterco de galinha que estavam usando, que os fazendeiros começaram a usar para adubar as plantações. Temos os resultados interessantes em relação a águas subterrâneas, publicados em bons jornais científicos, e resultados relacionados à formação de pessoas. Foram mais de 60 estudantes formados, tanto de mestrado como doutorado, pós-doutorado. É importante dizer que esse trabalho em parceria com as universidades. Eu sou professor na Universidade Federal de Viçosa e na Universidade Estadual de São Paulo. Então temos um trabalho forte e houve a formação de muitos estudantes durante esse período, que é um produto, claro, do projeto. Foram mais de 100 palestras ministradas. Essas palestras são importantes, pois elas levam os resultados não só para nível acadêmico, científico, mas também para as pessoas que vivem na comunidade, de tal forma que possamos orientá-las a utilizar os recursos hídricos de forma mais melhor, de ajudar na gestão dos recursos hídricos. Tivemos aí mais de 50 publicações em jornais de alto impacto, ou seja, foram realmente resultados bem expressivos, como este aqui, resultados mais antigos. Este, se não me engano,
é de 2010, alguma coisa assim, 2011, até recentemente. Isso é uma das mensagens que eu gostaria de deixar cá, é que esses trabalhos em bacias hidrográficas, eles geram resultados de longo prazo. São resultados que você vai colhendo ao longo de vários e vários anos por toda a estrutura que você deixa. Acá chamamos de legado. O legado que o projeto deixa não é só os resultados daquele momento, mas temos que olhar para o futuro. Tudo que acontece, que foi fruto daquele projeto. Então, esse é um trabalho interessante, recente, e foi um pouco fruto desse trabalho com as cuencas experimentais, terminado que foi finalizado há mais ou menos uns 5 anos. Temos resultados, isso aqui é muito importante para nós outros que trabalhamos na Embrapa, porque não basta formar pessoas e publicações, temos que, de certa forma, trazer algum resultado prático para a sociedade. Então nós temos aí alguns dos nossos resultados foram incorporados pelas instituições públicas, como este, por exemplo, que são os pequenos embalses, que são infraestruturas muito importantes para nós outros acá no Brasil, pois são importantes para a manutenção da agricultura do riego, é também importante para a manutenção da qualidade de vida das pessoas. Então esse trabalho foi muito importante e foi incorporado pelas agências tanto estaduais como nacionais para a geração de resultados de pesquisa. Então são resultados como esses que nós outros fizemos desse projeto das coisas experimentais. Quais são os grandes desafios que eu posso indicar, que eu posso sugerir para alguém que esteja começando, iniciando um trabalho como esse? Primeiro, é um trabalho de longo prazo. Então temos que ter plata para longo prazo. No Brasil, é muito comum lá conseguir um projeto para uma vigência de 4 anos e depois lá é quase muito difícil conseguir plata para a continuidade do projeto. Por isso, o Joy pensa que um projeto como esse teria que ser alguma ação de governo, onde a plata estaria assegurada ao longo dos anos. É um trabalho de uma equipe multidisciplinar que tem que estar coesa. Temos que ter pessoas da computação, pessoas da modelagem, de campo, e todas as pessoas têm que ser beneficiadas de alguma forma na publicação, nos resultados efetivos das equipes. Então, plata de longo prazo e equipe é fundamental. Tudo isso passa por um bom planejamento de curto, médio e longo prazo. Isso é fundamental para definir a equipe, os locais onde nós outros vamos, onde se vai trabalhar, os equipamentos que são caros, não são baratos. Acá em Brasil é difícil quando o equipamento tem problema, quando o problema quebra por algum motivo, se danifica, é difícil repor esse equipamento, porque teria que conseguir nova plata, teria que se conseguir importar esse equipamento, que leva muito tempo em general. Então é um trabalho assim, realmente é como ter um hijo. É como ter um hijo que tem que se cuidar diariamente. Então é importante ter uma equipe, um bom planejamento de curto, médio e longo prazo. E para isto, ter um bom sucesso, é fundamental mostrar os resultados de tempos em tempos. Os resultados têm que aparecer e têm que ser, de certa forma, incorporado pelo sistema para que esse projeto possa ter longevidade. Porque senão a tendência é um esforço muito grande no início, e depois vai perdendo energia, e todo o esforço acaba sendo, grande parte, perdido. Então, nessa etapa de resultado, é importante comunicar cientificamente, comunicar com o governo, com as instituições públicas que geram esses resultados, e também com a comunidade local, com os usuários pela água, com as pessoas que possam ter algum benefício desse projeto. Assim eu finalizo a minha fala, estarei à disposição para conversar. Peço desculpa, não consegui colocar o vídeo para aparecer durante esta minha breve fala. Tive algum problema acá no PowerPoint, mas
depois estaria à disposição para conversar, falar um pouco mais sobre esse projeto, os sucessos, os desafios que possam ter e também até para cooperar com vocês num projeto como esse. É sempre um prazer trabalhar com os colegas de Uruguai. Agradeço ao colega Cláudio Garcia, um grande amigo de muitos anos, pelo convite, e um prazer sempre que puder aí participar dessas iniciativas. Um abraço e finalizo por aqui.